Boa noite, queridos amigos. Que alegria. Boa noite, Clara. Seja bem-vinda. Estamos iniciando hoje, Maslova, Cláudia, Everton, um beijo, queridos. Estamos iniciando aqui hoje. Francine, boa noite. O primeiro programa, o primeiro programa interessante. A primeira live. A nossa convidada já está chegando, já vou te trazer na sequência, minha querida Monique. Eu vou só fixar o comentário aqui para não me perder aqui, tá? Senão eu me enrolo legal, né? Vocês sabem que para me enrolar é 2 palitos, né? Pronto, comentário fixado. Primeiro programa de hoje, né? Desse projeto novo que estamos iniciando, e projeto intitulado Refletindo com Amigos. E vamos trazer agora a nossa querida amiga Monique Papa, deixa eu ver onde está a Monique aqui, fazer a solicitação de pedido aqui, peraí, está aqui, pronto. Monique. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Gladys. Olá! Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo, hein, Monique? A gente completou o quê? Um ano? Um ano, dia 3 de novembro, eu vi isso ontem, você acredita? Que coisa! Nada é coincidência, né? Nada por acaso, né? Exato. Interessante, Monique, que a nossa live a gente ia fazer pelo YouTube. Aí eu estava entrando logo de cara, né, no projeto do Instagram. Eu fiquei encantado com essa tecnologia diferenciada, né, que você pode conversar mais rapidamente com o pessoal, nessa interação tão legal. É verdade. Eu falei, Monique, vamos fazer pelo Instagram, e aí a gente fez. E foi muito legal, foi muito gratificante, por sinal, né? A gente fez umas brincadeiras muito legais, né, Monique? Com certeza. Descobri os segredos da Monique. A Monique ficou toda preocupada naquela época, né? O que será que o Aloysio quer saber? Eu falei, não sei o que o aluno quer saber, que tal segredo é esse que ele vai revelar. Mas foi muito bom, foi muito legal. Eu fico muito feliz. Fazia tempo que eu queria já fazer uma live com você, porque a gente vai conversando, a gente vai. Quando presta atenção, o tempo já passou, né? Você vê, um ano que a gente fez a última live. É verdade, né? Passou muito rápido. E foi muito legal poder participar com você nesse projeto, né? Aquelas lives que você fazia, o desafio dos 21 dias, lembra? Virou Que passou de 90 e poucos, né? 91 no final, né? Porque eu comecei o livro com o desafio de 21 dias, tinham 91 capítulos e o pessoal que estava nos acompanhando, não, você vai até o final. Eu falei, poxa, vamos, né? Porque tá tão gostoso esse livro, não dá para parar. E aí a gente foi até os 91. Que legal, né, Monique? Isso que eu falo que é persistência, né? Exato. Isso que eu falo. Até foi Ó, passou tão rápido, viu, Luiz? Foi, né, Monique? E você tá um pouco sumida do Instagram, né? Você tá mais no YouTube, né? O que eu tô fazendo? Eu tô com alguns estudos fixos no YouTube, né? Pela Rede Amigo Espírita e pelo Seridó Espírita. E aí eu tô fazendo lives no Instagram mais por convite, né? Então, quando tem algum convite, eu participo, utilizo o meu Instagram, mas normalmente eu sou convidada, né? Sim. Mas meus estudos fixos no Instagram realmente estão mais parados, eu estou mais com os textos, a divulgação da doutrina, mais no dia a dia ali nos textos diários, né? E eu também subo toda semana o nosso vídeo ali do Conexão Espiritual também. Tá certo. E, Monique, fala também quem é você, né? Porque o pessoal te conhece, mas de repente tá chegando alguém que não te conhece. E fala quem é você, quais são os seus projetos também. Fique à vontade, que como diz a Babi, a live é do convidado. Obrigada. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Estou muito feliz de estar com vocês. Já vi umas carinhas aí conhecidas, então um beijo a todos que estão Pode cumprimentar o pessoal, fica à vontade também, tá? O Gleison já mandou aqui coraçõezinhos, Antônio sempre conosco, deixa eu ver quem tá mais aqui, Ari, Clara, Simone. Gente, beijo a todos que estão aí nos acompanhando, Gladys, Carol, Masla. Quem mais tá aqui? A Cláudia também sempre conosco, Clara, Francine. Gente, gratidão por estar aqui nos acompanhando. Eu sei que o pessoal também acompanha, já eu, o Aloysio também, né? Porque a nossa turma, Aloysio, é uma turma colegiada, né?
É uma roda de amigos, né, Monique? Exato, a gente tem muita sintonia e aí a gente acaba atraindo as pessoas para perto da gente. Mas deixa eu aproveitar e me apresentar para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez. Eu sou Monique Papa, sou aqui de São Paulo, capital. Sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, aqui em São Paulo, fica ali em Santana. Então, para quem conhece a Zona Norte, tá aqui pertinho da minha casa. Também sou comunicadora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, né? Como eu comentei aqui, nós temos uma coluna segunda-feira, que passa todas as 8 horas da manhã, toda segunda, falando sobre temas diversos da doutrina espírita, que chama Conexão Espiritual. E para quem não consegue acompanhar, eu subo também esses mesmos vídeos aí do Conexão Espiritual, tanto no meu YouTube, quanto no Facebook e no Instagram, no meu canal que chama Luz da Alma, e no Monique Papa Oficial, que é esse que eu tô falando aqui pelo Instagram. Bom, também participo de um programa pelo menos uma vez por mês, que é o Pronto Atendimento, nos sábados. Hoje mesmo teve Pronto Atendimento às 2 horas. E a gente responde perguntas diversas, né, a respeito da doutrina espírita. É um programa ao vivo, 1 hora de programa, junto com um colega muito querido, que é o Oséias Lima, né? Então, nós dois, junto com os apresentadores também do programa, respondemos essas perguntas. A pessoa liga, né, e faz uma pergunta a respeito da doutrina espírita e a gente faz esse pronto atendimento, que é realmente um trabalho gratificante. Então, vem perguntas diversas, de situações diversas, que muitas vezes as pessoas precisam de um amparo, de um auxílio, e a gente vem ali esclarecer. Além disso, de 15 em 15 dias eu faço também um programa na rádio web Portal da Luz, que também chama Luz da Alma, e é um programa que eu gravo, né, e passa toda quinta-feira, toda terça e quinta. E eu acho que é isso, gente. É muita coisa que a gente está fazendo. A gente vai falar do meu projeto, Reportagem de Além Túmulo, que é um estudo que nós estamos... Olha a diferença do seu livro para o livro do Vitor, tá? Que isso aqui é do Vitor. Sabe o que Edição acontece? nova. Sabe o que acontece, Aloysio? Eu adoro um sebo. É, né? E aí eu sempre compro livros no sebo online, gosto de ir no sebo procurar livros, né? E eu tô sempre ali nas sessões espíritas procurando alguma novidade, alguma coisa que eu gosto. E como Chico, né? A gente tem muita coisa muito bacana, muito material bacana do Chico. Eu sempre tô atrás dos livros dele nos sebos. Ô, Monique, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou desse pronto atendimento. Esse pronto atendimento como é que ele funciona? Porque às vezes as pessoas estão sempre querendo saber de algum local que tem um atendimento fraterno à distância. Como que funciona esse pronto atendimento de vocês? Esse que eu trabalho, né, é de sábado, às 2 horas da tarde. Então tem um telefone, tem um WhatsApp e tem também o site, né, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então a gente faz esse atendimento ao vivo, né, durante o horário do programa, e durante a semana também, das 5 horas da tarde até as 18, com outros colegas que também fazem esse pronto atendimento. Ali é muito mais, né, Luísio, para esclarecimento a respeito da doutrina espírita. Mas eles também têm um projeto maravilhoso que é de atendimento online, que eles conectam, né, vários centros espíritas online e conseguem, de alguma forma, agendar esse pronto atendimento, que é o atendimento realmente fraterno. Então, casos pontuais, que alguém precisa de uma orientação, de um tratamento, e eles também fazem isso. Posso até deixar depois aqui no final da nossa live, eu deixo o link para você, até se puder depois divulgar. É bem bacana. Com certeza. Tem muita gente precisando desse atendimento à distância, né? Sim, com certeza, viu? A gente sabe disso, porque inclusive, pouco tempo atrás, acho que a Martiele tinha perguntado desse projeto de vocês aí, né? Como que funcionava? Porque vira e mexe tem alguém que está precisando ou conversar, ou desabafar, ou um local que tenha realmente uma receptividade para que possa acolher as pessoas, né? Que a gente sempre diz. O acolhimento, ele é fundamental, né? Não fazer julgamentos, mas acolher a pessoa que chega em busca de um socorro, né? De um pedido de ajuda. Com certeza. E vale lembrar também do CVV, né? Que muitas Sim. vezes a gente, né, tá numa situação limite, que a gente precisa realmente do atendimento rápido com pessoas especializadas. Importante também falar desse canal, né? Exatamente. 88. Vou cumprimentar aqui quem chegou, Antônio Luiz, o Anderson pelo Gurizada Espírita, Alexandre Anselmo, JD Press, a Aldenice também chegou aí, fazia tempo que eu não via a Aldenice por aí, Andréia, o Gil, e sejam todos bem-vindos. Ô Monique,
Tem mais alguma coisa para você falar a respeito dos seus trabalhos? Eu sei que você tem um trabalho grandioso, né, dentro da doutrina espírita. E esse seu projeto, Reportagens de Além Túmulo, como é que foi? Você é uma repórter, né? Posso dizer assim? Olha, eu tô precisando me aprofundar mais para ser realmente uma repórter como Humberto de Campos, porque não dá para a gente se comparar com esse, né, com esse autor. Bom, na verdade, esse projeto ele iniciou, já havia feito um estudo, né, pela Rede Amigo Espírita e pelo Seridó Espírita, né, que são os canais, nossos canais parceiros, até mandar um agradecimento aí ao Zé, que nos ajuda aí na Rede Amigo Espírita, e também o Alisson, que está ali por detrás do Seridó Espírita. E a gente fez um estudo também às sextas-feiras no horário das 8 horas, né? Começamos esse projeto com o livro Boa Nova, que era um livro que eu tinha lido, né? Já vinha falando bastante a respeito desse livro, queria de alguma forma fazer uma divulgação mais completa, porque a gente usava bastante ele para algumas divulgações pontuais de palestras. Saiu algum problema de óculos aí, peraí. Eu toquei aqui, entrou num filtro aqui, espera um pouquinho, deixa eu tirar ele daqui, pronto, acho que melhorou. Fica assim que tá bonito. Eu fui subir aqui a tela e aí você clica no filtro. Eu não... Agora tá com umas funcionalidades novas no Instagram, né? A gente sem querer clica aqui, já vem o filtro. A Babi diferente. Que coloca os filtros diferentes aí. Eu fui subir aqui, cliquei no filtro, aí ficou com óculos. Enfim. Mas desculpa, aí continua aí. Imagina. E a gente começou a fazer esse projeto, né, do livro Boa Nova, que era um estudo toda sexta-feira às 8, né? Então a gente lia o capítulo do livro e fazia toda uma explanação, uma explicação a respeito desses capítulos e foi muito gostoso. E aí deu muito certo. E aí a gente quis continuar esse projeto. Como a gente já vinha de um livro de Humberto de Campos, a intenção, na verdade, eu tentei fazer uma pesquisa, Luiz, mas as minhas lamparinas não me ajudaram, né? Eu fiz uma pesquisa perguntando qual seria o livro próximo que a gente ia fazer de estudo. E aí eu abri uma enquete no Instagram, pedi aqui sugestões de livros, vieram vários livros, foi muito bacana, né? Que vieram muitas sugestões, mas ninguém escolheu o mesmo livro. Então, sim, cada um pediu diferente. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Então, eu fui olhar os livros que eles tinham feito sugestões e tinha alguns livros que eu não mesmo, particularmente, não tinha lido. Então, eu fiquei em dúvida, como eu já fiz o estudo aqui no Instagram com o de Emmanuel, né? Falei, ou a gente vai para o Emmanuel, que é um livro que eu não li, ou a gente vai para esse aqui, que também é do Humberto de Campos e eu nunca tinha lido, né? Então, eu fui lá, olhei, dei uma lidinha no prefácio, falei, peraí, deixa eu ver o que diz esse livro e o que diz o outro livro, que era um outro livro do Emmanuel. Eu não vou recordar agora o nome. Mas, quando eu li o prefácio do livro, eu falei, poxa, tem que ser esse livro. A gente está precisando resgatar essas histórias de Além Túmulo, essas histórias, e aí eu já aproveito para explicar um pouco do que fala o livro, né? São praticamente 35 histórias de Além Túmulo, ou seja, de pessoas que desencarnaram e que, de alguma forma, aqui no nosso planeta Terra, durante a encarnação, se desviaram do caminho, né, que estava ali programado ou que deveriam ter feito de alguma forma e fizeram diferente. E aí eles acreditavam que faziam, né, da melhor forma, que estavam ali de acordo com as ações que deveriam seguir. E aí são surpreendidos ali na espiritualidade. Então, como Humberto de Campos vem nos trazer nesse livro que é de psicografia do Chico, todas essas histórias, não tinha como a gente não resgatar. Como é um livro pouco lido e pouco divulgado também, né, e achei muito pertinente o tema, porque é justamente para a gente refletir sobre as nossas ações, para que a gente tenha a oportunidade de fazer diferente agora, né, enquanto a gente tem a oportunidade de ler o livro, de adquirir esse conhecimento, que a gente aprenda com a história do outro. Porque eu até como eu mencionei esses dias para as minhas lamparinas, enquanto a gente estava ali fazendo estudo na sexta-feira, eu citei uma frase que é do Augusto Cury, que eu não vou recordar exatamente a frase, mas ele diz exatamente isso, que nós somos pessoas inteligentes quando a gente aprende não só com os nossos erros, mas com os erros muitas vezes do outro. Quando a gente observa, sim, né, muitas vezes o erro do outro e aprende com o erro do outro. Então, eu achei muito bacana a gente ter a oportunidade e com uma riqueza de histórias, né, que esse livro nos traz. E eu venho estudando
capítulo a capítulo, porque eu realmente não li o livro, né? Então, toda semana Sim. eu estudo o capítulo, a gente se prepara para poder fazer esse estudo, e é muito bacana porque a gente conseguiu, né, criar um grupo bacana que também nos acompanha toda sexta-feira às 20 horas. E a gente estuda junto, a gente aprende junto. Que legal, né? É interessante essa frase que você falou, né? Parece que é o homem comum e o homem sábio, né? O homem comum aprende com os próprios erros, o homem sábio aprende com o erro do outro. Ele não precisa errar, ele já vê que o outro está errando e já não vai bater a cabeça que nem o outro fez, né? Olha aí, uma pessoa que tem uma memória boa, que se recorda exatamente da frase. Exatamente, a minha memória é muito ruim, Luísa. Mas é exatamente a frase, né? Exatamente. E o que é interessante, Monique, nessa questão dos erros, né, que tem gente que, tem gente não, a gente pode até se incluir nesse rol, porque muitas vezes nós somos ainda o homem ignorante, que a gente erra, continua errando, persistindo no erro N vezes. Algumas vezes a gente é um pouco mais inteligente, a gente aprende com os nossos erros. E quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente consegue ser um pouco mais sábio. Então não precisamos mais errar, porque a gente vê qual que é o caminho a seguir, né? E isso eu acho tão interessante, porque às vezes você fala assim, não, eu já estou nessa fase, mas dali a pouco você já está, volta para o início. Porque dependendo da situação, a gente está sempre errando e acertando, né? É verdade, é isso mesmo. Não tem uma estabilização, né, dessa inteligência, Não. dessa sabedoria ou dessa ignorância. A gente está sempre ali oscilando. São erros e Sim. acertos, erros e acertos. Normalmente, quando a gente para e fica realmente nesse sentimento de culpa, nesse sentimento de remorso, parece que aí estagna mesmo, né? A gente não vai para frente. E é por isso que a gente tem que aprender a se perdoar também. Exatamente. Nós ficamos de conversar sobre um dos capítulos desse livro, né? Porque evidentemente não daria para a gente conversar sobre todos, embora você já dê um grande spoiler. O Monique, antes da gente entrar nisso daqui, me passou uma coisa pela cabeça e eu gosto de falar quando eu tenho algumas intuições. O ano retrasado, né? Não, o ano passado, desculpa, a gente se perde um pouco no ano. Nós estivemos no Quinto Céu, em Uberlândia, né? O Congresso Espírita de Uberlândia, lá promovido pela Web Rádio Fraternidade. E foi interessante que o Vitor tinha feito já entrevista com algumas pessoas, com alguns dos palestrantes, e estava faltando praticamente só o Rossandro, que ele não tinha conseguido fazer, porque o Rossandro veio aqui participar do ID em Araraquara e tinha marcado até de fazer a entrevista e depois surgiu o imprevisto, o Rossandro teve que ir embora, não deu para fazer a entrevista. Então, como o Rossandro ia estar no céu, o objetivo do Vitor era fazer uma entrevista com o Rossandro apenas e com o Simão Pedro de Lima. Aí o Ariovaldo, um conhecido nosso aqui de Araraquara, estava lá e falou assim, olha, a entrevista todo mundo que você puder, tá? Todos os palestrantes. E aí, ó, missão para vocês. O Ariovaldo passou e aí a gente foi. O Vitor entrevistando, eu lá segurando o celular, muitas vezes numa posição meio incômoda, que a gente não levou nada de equipamento, né? E ele fez várias e diversas entrevistas no Quinto Céu de Uberlândia. E como você está fazendo essa questão de reportagem de Além Túmulo, fica a dica para você, de repente você talvez, né, começar a fazer, de repente, algumas entrevistas com algumas pessoas. Não precisa ser pessoas importantes, pode ser pessoas comuns, pessoa do teu centro, trazer um depoimento assim mais próximo, para, de repente, assim, até para o teu canal, até para o Instagram, de repente, sabe? Fica a dica, e não sei, né, de onde veio a ideia. Mas como está como reportagem de Além Túmulo, eu falei que você é repórter. Cortou um pouquinho a sua fala, acho que não sei se a minha internet ou a sua internet deu uma picotadinha. Você pode repetir, por favor, da ideia? Foi o seguinte, até onde você ouviu? Que você teve uma ideia do Congresso de Uberlândia. Ah, sim, que o Vitor foi fazer entrevista, ele ia fazer entrevista com o Rossandro e com o Simão Pedro, eram as duas pessoas que ele estava faltando. Mas aí o Ariovaldo passou assim para ele e falou, ó, Vitor, fala aprendizes, né, que é o bordão do Vitor. Quero que, aproveita que está todo mundo aí, procura fazer entrevista com o maior número de palestrantes que você conseguir. E aí a gente foi fazendo essa entrevista, e muito artesanal, porque não levamos nada de equipamento, eu ficava segurando o celular enquanto o Vitor ficava do lado do entrevistado, né?
conversando, e aí foi uma coisa, entrevistamos um monte de pessoas, assim, com a maior cara de pau, o André Trigueiro descendo ali pela escada para participar do Congresso Jovem, e eu cheguei lá, oi André, tudo bem com você? O André nem me conhecia, né? Olha, meu filho tem um canal assim, tal, você pode dar uma entrevista? Ah, perfeitamente, deixa terminar lá o congresso, a gente faz entrevista. Então me deu a ideia, como você está fazendo esse projeto, Reportagem de Além Túmulo, eu te chamei de repórter. De repente você começar a fazer um projeto também de fazer entrevista, não precisa ser com personalidades, com palestrantes, mas, sabe, um bate-papo, você perguntando algumas coisas, mais particularidades, de repente, do dirigente da tua casa espírita, trazer sabe, abrir um espaço nesse sentido. Muito legal. Muito bacana, adorei a ideia. Fica a dica. Boa. Mas vamos lá, vamos falar do nosso texto, né? Bora lá, vamos falar do irmão Severiano. Capítulo 2 do livro Reportagens de Além Túmulo. Exatamente. Você quer ir lendo? A gente vai comentando ou podemos comentar de forma macro? Eu acho que é melhor, viu, Monique? Eu acho que é melhor. Pode ser, né? Senão fica um pouco cansativo, né? Sim, vamos lá. Então a gente vai comentar aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando a respeito do item desse livro, né? Reportagem de Além Túmulos, que é o capítulo 2 do irmão Severiano. E eu achei muito bacana, né, Aloysio, porque esse capítulo já começa a nos provocar aqui, nós que conhecemos e temos conhecimento da doutrina espírita, estamos fazendo esse trabalho aqui de comunicação, né, de divulgação da doutrina, porque a história do irmão Severiano Fagundes é exatamente ligado a esse trabalho de divulgação, que ele era uma pessoa que era espírita, né, que acompanhava ali no centro espírita e era um dos melhores doutrinadores aí da doutrina espírita. E durante toda a sua vida, toda a sua encarnação aqui no nosso planeta, né, e aí o Humberto de Campos fala que ele era de uma grande capital, né, uma cidade grande, mas ele não cita qual a cidade, ele Sim. de alguma forma trabalhou essa questão da divulgação da doutrina e era uma pessoa extremamente influente, né? Que as pessoas paravam para ouvir, de alguma forma observavam, né, os seus ensinamentos. Ele era também super atuante dentro do seu centro espírita, né, com um grupo de médios, orientador, né, dos médiums que estavam ali de alguma forma em formação, né, Aloysio? E a gente Sim. começa a observar essa personagem e a gente se identifica muito com ele também, né? Porque a gente começa a pensar, peraí, será que eu, como divulgadora, como palestrante, a gente se coloca no lugar dele, né? Será que nós estamos também indo para o melhor caminho, nos direcionando para o melhor caminho? E a gente observa que durante essa história, ele se descobre ali, né? Ele acaba desencarnando e apesar de alguns companheiros ali de doutrina já alertarem, né, ele ao longo dessa sua jornada como encarnado, de algumas questões que ele poderia fazer diferente, né? Algumas situações, e aí Humberto de Campos não menciona, né, Luísio, quais são as situações, mas ele alerta que algumas situações que alguns companheiros observaram que ele não estava indo para o melhor caminho, né? Não estava indo para as melhores escolhas, e ele teve pessoas que alertaram ao longo, né, dessa jornada dele como encarnado, vinham alertá-lo, mas ele Sim. não dava atenção. E ele era um pouco rígido nos conceitos, né? Exatamente, extremamente rígido, entendia que aquele papel que ele fazia ali no centro espírita era o suficiente, né? Ele já estava ali cumprindo a missão dele, fazendo além do que era esperado, né? Então ele supervalorizava aquela atuação que ele tinha, né? Como doutrinador, como orientador, muitas vezes até em trabalhos de desobsessão, né? Orientava os espíritos obsessores, né? Para seguir um caminho diferente, apesar de alguns deles não... apesar dele conseguir orientar, muitos deles acabavam não pegando aquilo como uma verdade e se modificando intimamente, mas no papel Sim. que ele estava de orientador, de doutrinador, ele estava fazendo o melhor, né? Segundo o ponto de vista dele. E ele acaba se surpreendendo, né, Aloysio, quando ele desencarna. Porque qual que era a expectativa dele quando ele desencarnou? O que eu achei nessa parte do desencarne dele, que é interessante, é o seguinte, ele, pelo amplo conhecimento da doutrina espírita que ele tinha, ele já se percebeu no processo de desencarnação.
Então não foi uma coisa assim que ele ficou perdido, que ficou assim num estado sonambúlico, alguma coisa assim. Ele já se percebeu que havia desencarnado, tamanho conhecimento que ele tinha a respeito, né? Achei muito importante essa observação que o Humberto de Campos faz. Mas E pode somos continuar. nós. Quando a gente tem o conhecimento da doutrina, quando a gente começa a entender os ensinamentos de Jesus, a gente não pode alegar desconhecimento, né? A gente não pode alegar que a gente está aqui de alguma forma desprovido de informações. Então, quando a gente desencarnar, todos que estão aqui nos acompanhando, que tiveram a oportunidade de ter esse acesso a esse conhecimento, já sabem mais ou menos o que acontece quando a gente desencarna, né? A gente sabe quais são as situações, como é que a gente pode estar lá do outro lado. Então, o caso dele era muito parecido com esse, e ele falava disso o tempo todo, né? Então, ele não tinha como dizer que ele não tinha esse conhecimento do momento do desencarne. Então, você percebe que ele teve esse desvínculo, né? Esse desenlace do corpo material de forma muito tranquila, muito fluida. Só que, ao mesmo tempo, né, Luiz, ele estava ali numa expectativa de encontrar os seus benfeitores espirituais, porque afinal de contas ele era um trabalhador espírita, participava dos grupos de ação aos espíritos, era um conhecido doutrinador, né, daqueles que estavam ali. E achou o quê? Que quando ele desencarnasse ele ia ser reconhecido, né, e recebido com toda a pompa, né, com toda essa proximidade desses espíritos de luz. E aí, de repente, ele se vê numa situação bem diferente disso. Não é mesmo? Sim. E uma coisa que é interessante, né, que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Não é o conhecimento apenas e tão somente que vai nos, né, ascender à condição de, quando partirmos para o plano espiritual, mas principalmente é a outra asa, né, que é o amor, que é a caridade, que é a prática do bem. É esse que vale muito mais que todo e qualquer conhecimento, se for pensar, né? Exato. E aí o que acontece aqui com o nosso irmão Severiano? Ao perceber que ele havia ali se desvinculado da matéria, o que acontece com a gente, né? Quando a gente se desvincula da matéria, a gente tem maior consciência das nossas ações. E aí muitos relatos, né, acontecem aqui de que quando a gente perde esse corpo material, esse corpo físico, o nosso espírito e o nosso perispírito tem muito mais consciência das nossas ações. Vai passando o filminho, né, Luiz, na nossa cabeça. De tudo que nós fizemos, Ele coloca bem esse detalhe aqui, como se fosse um filme realmente. Amigo, ele vai passando um filminho, né, na cabeça dele a respeito da sua trajetória. E durante esse filme, o que ele começa a perceber? Peraí, né? A consciência dele começa a cobrar algumas coisas que ele deixou passar despercebido. E aí Humberto de Campos vem relatar que apesar dele fazer todos esses trabalhos de divulgação da doutrina, os trabalhos nos grupos de orientação, ele deixou uma parte bem importante da vida dele de lado, em segundo plano, que foi a sua família, né? A sua esposa, Sim. Que ele reclamava muito da esposa, e também dos seus filhos, que ele não deu atenção devida, né? Atenção merecida que a família precisava. Ele esqueceu, como nós que estudamos a doutrina espírita sabemos, a importância da gente dar atenção à família, né? Não só essa questão da caridade fora de casa, né, Luiz, mas principalmente a caridade dentro do nosso lar. Os compromissos que nós porque ser bonzinho na casa... Eu te cortei, desculpa. Imagina. Não, e era isso, ele esqueceu desses compromissos no ambiente familiar, né? Pode falar. Não, que eu falo assim, ser bonzinho na casa espírita é fácil, né? O difícil é ser bonzinho na nossa vida, no dia a dia, né? Na nossa casa, tudo mais. Tem até uma história que vira e mexe eu conto, que um casal tinha 2 filhos, né? E os filhos chegaram para ele, para o pai, e falou assim, olha pai, nós queremos mudar lá para o centro espírita. Como assim mudar para o centro espírita? Não tem nada a ver. Não, queremos mudar para lá. Não tem espaço, mas por que tanto vocês querem mudar para o centro espírita? Não, é que lá o senhor é tão bonzinho, é meu irmão, meu amigo, dá abraço para um, beijo para outro. E aqui o senhor é tão diferente, tão... né? Exatamente isso. Muitas vezes é isso, né, Luiz? A gente veste algumas máscaras, né?
A gente quer ser uma pessoa e é natural, né? Quando a gente quer se modificar, às vezes a gente veste um determinado personagem até que as coisas se tornem naturais para que a gente passe realmente a agir daquela forma. Só que a gente tem que agir Sim. dessa forma e tentar ser esse personagem ao longo da nossa existência como um todo, né? Com todos aqueles que nós nos relacionamos, para que isso se torne algo natural e a gente vá se melhorando, né, ao longo da vida. E aí, no caso do nosso querido amigo Severiano, aqui, irmão Severiano, o que, que aconteceu com ele? Ele começou a entrar ali num estágio de consciência das suas ações e um estado de remorso, de culpa muito grande. E ali ele começou a ficar bem reflexivo, né? E tanto que nesse momento, quando ele começa a ter esse sentimento de remorso, de culpa, né? Humberto de Campos fala aqui que começam a ter umas imagens meio acinzentadas, meio, né, escurecidas, né? Por quê? Porque ele fica no estágio de consciência mesmo de que ele poderia ter feito mais. Ao mesmo tempo, ele começa também a refletir a respeito de tudo que ele fez. Né? E aí ele fala, pai, espera aí, também não é assim, né? É como se, eu gosto muito de lembrar, né, Luiz? Eu não sei se você já deve ter visto também alguns desenhos. Quando aparece a figura do anjinho e do diabinho Sim. aqui, bem, né? Figura alegórica, mas assim, são os nossos estágios de consciência, né? Ali falando do, olha, o que você fez de bem, o que você fez de mal. Então, ele ficou naquela situação ali, refletindo a respeito das suas ações. E a consciência cobra, né? A gente nos cobra muito. Ao mesmo tempo, ele começou a puxar, mas peraí, eu fiz coisas boas também, né? Então, esse anjinho aqui vinha falar para ele, mas peraí, você fez coisas boas, você fez isso, você auxiliou, você de alguma forma fez um trabalho bacana mesmo não tendo feito isso com a sua família. E ali naquele momento de desespero, de sentimento de culpa, ele se cai em lágrimas, né? Ele entra ali num Sim. estágio de consciência de que deveria ter feito mais, de que ele podia ter sido melhor, né? E ali naquele momento ele sai daquele ambiente, quando ele começa a pensar e refletir sobre suas ações. E aí ele consegue realmente sair daquele ambiente e ir para um ambiente bem mais iluminado, mais tranquilo, e quem aparece para ele? Um espírito de luz, um espírito ali, um mentor espiritual que de alguma forma vem orientá-lo, né, a respeito disso. E Sim. aí começa esse diálogo. Fala, Luísio. Então, eu Senão, estava se lembrando deixar, vou falar. exatamente disso. Daí, não, mas a live é sua, a live é do convidado. Mas eu estava lembrando exatamente numa situação dessa, né, Monique? Que tem uma história também que é mais ou menos assim. Uma pessoa era um exímio palestrante, fazia palestras e levava muitas pessoas a se emocionarem, tamanho era o envolvimento que ele fazia, que ele levava nas palestras. Então era muito conhecido. E ele veio partir para o plano espiritual numa condição muito precária, mas muito precária, né? E quando ele chega no plano espiritual, ele é atendido por um espírito altamente iluminado. Quando ele olha assim, bem nos olhos, ele fala assim, nossa, espera um pouquinho. Você era aquela uma das pessoas que assistiu minhas palestras. Como que você está assim tão iluminado, eu com tanto conhecimento, tudo mais, né? Aí o mentor que estava do lado fala, é que ele fazia exatamente tudo aquilo que você falava. Isso serve de alerta para a gente, principalmente que a gente que fala, né? Porque, na verdade, a grande realidade é essa, né? Falar é muito fácil, colocar em prática aquilo que a gente está dizendo que é a grande dificuldade da nossa jornada, né? Exatamente. Digo que puxa isso para mim também, né, para nós aqui, né, Luiz? A gente tem que se colocar nessa posição desse irmão Severiano, que é o nosso estágio ainda, né? Nós ainda estamos falando muito mais, né, passando todo esse ensinamento, conhecimento da doutrina espírita, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, mas a gente ainda não pratica, né, isso Não, 100%. E muitas pessoas olham para a gente e acreditam que por nós sermos aqui transmissores desses ensinamentos, passar todo esse conhecimento, essa bagagem, que nós somos espíritos perfeitos e não existe ainda a perfeição. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, a Monique tem defeitos, o Aloysio tem defeitos e a gente vai trabalhar as nossas vicissitudes. E isso é sim, exercício diário, né, constante. Então, é muito bacana que a gente fale isso, que a gente demonstre também essas fragilidades, porque senão as pessoas endeusam, né? E acreditam que nós sim, somos aqui personagens como Jesus, e não é uma verdade, né? Todos nós estamos na sim, mesma condição que os nossos amigos que estão aí nos acompanhando. Estamos todos evoluindo
aos pouquinhos, degrau a degrau, né? Passo a passo. É como eu já comentei pouco tempo atrás, não é demérito nenhum para você, para mim, falar assim, eu estou precisando participar, fazer um tratamento espiritual. Não há Com demérito certeza. nenhum você buscar ajuda. Não há demérito nenhum você necessitar, às vezes, de um passe. Por quê? Você é E às super-homem? vezes, Você é o espírito de luz iluminado em missão? Nunca, né? E eu falo para você, exatamente. Monique, que o primeiro livro que eu li, quando me tornei espírita, foi o livro Senzala, de Salvador Gentili. É um livro muito bonito, é um romance maravilhoso, né, da época da escravidão e tudo mais. E o que é interessante, e pelo menos não sei se acontece com você, quando a gente começa a ler um livro ou assistir um filme, a gente acaba se identificando com o personagem, né? A gente se projeta no personagem. E toda a trajetória do personagem principal, você vai se envolvendo nela, você vai, né? E quando termina o livro, né? Não vou dar spoiler do livro, faz muito tempo que eu li, então não vou lembrar muito detalhes. Mas quando você termina o livro, você se sente assim maravilhado, né? Você se sente em êxtase. E aí você, como se identificou muito com o personagem principal, por isso a gente precisa tomar um certo cuidado com os romances, a gente se acha já o ser iluminado em missão na Terra, né? A gente se acha a última bolacha do pacote, né? Eu Exato. estou aqui ao lado do Dr. Bezerra de Menezes, auxiliando a todos. Mas olha, mas não deu uma semana, já foi de cara no chão, pum, abaixa a bola, não tem nada a ver. Exatamente isso. Muitas vezes nós precisamos também, como doutrinadores, orientadores, comunicadores, enfim, né, palestrantes, também muitas vezes nós precisamos nos afastar, né, nos internalizar. Eu gosto muito como a Joana de Ângeles nos diz, né, do alto amor, né, da solitude, da gente ter um momento também nosso aqui, né, de internalização, de ficar mais introspectivo mesmo, para que a gente possa trabalhar também nossas questões, né? Então, todos nós passamos por isso. Então, achei bacana a gente falar a respeito disso também. Mas bora Ó, tem um voltar recado do pro... Gleison aí, ó. Você consegue Vai ver? lá. Os Ah, meus comentários travaram, não tá aparecendo mais aqui, eu, não. eu, Pessoal, eu se uso o quiser ver. recurso, Monique, eu aprendi com a Camila Tosini esse recurso, que ela acompanhava também pelo perfil particular dela, pelo computador, então eu consigo subir e voltar. O Ah, Gleison falou assim, legal. né? Vamos marcar uma live com a Casa Espírita aqui que eu represento. Convida a Monique para uma live. Tá te querendo Vamos convidar para fechar. uma live. Pode me chamar, a gente participa com certeza. Tá vendo, Muito Gleison? bacana. Só convidar, manda um direct lá para Monique, tá bom? Monique Papo Obrigada. Oficial, segue lá e Vamos junto. Bora travou? voltar para o Na- Severiano para a gente terminar, Vamos Luiz. lá. A gente não termina esse... Bora lá. E aí, o que acontece com o nosso amigo aqui, irmão Severiano, quando ele se defronta com essa entidade espiritual, né? Esse amigo espiritual que vem aqui orientar ele, ele fala, mas o que que aconteceu comigo, né? Por que que eu não estou na luz? Olha que interessante a pergunta dele. Exatamente, ele pergunta isso, assim, ó, por que sofro tanto em caminhos sem luz? E aí, lamparinas, vamos aqui ajudar o nosso amigo irmão Severiano. Por que que ele não consegue... Por que que ele está nesse caminho sem luz? Olha, percebam que ele faz essa pergunta pro mentor espiritual, mas ele já tinha a resposta. Ele está ali meio uma situação de negação, né? De não querer aceitar aquilo que faltou na encarnação dele, porque a consciência dele já tinha, né, Aloysio, trazido aqui quais eram os Sim, pontos que faltaram, que ele poderia ter feito diferente. E aí ele inicia esse diálogo com o mentor espiritual, e o mentor espiritual, muito interessante, né, Aloysio, que ele vai abrindo ali o livro dos espíritos e vai, né, é o livro dos espíritos ou o evangelho? o Não me lembro Evangelho, acho que agora. é. Evangelho. O Né? Evangelho. Evangelho. E ele vai trazer aqui os versículos, né, de Jesus, os ensinamentos de Jesus para demonstrar, porque quando ele começa a entrar ali em negação, não, mas eu fiz isso. Ele, é mesmo? Então vamos abrir aqui o Evangelho no item X, né? E ele vai falando os versículos e vai lendo ali pontualmente. Eu vou trazer até um exemplo, né, para a gente elucidar. Ele fala assim, pois é, tá lá aqui, ó, no versículo 4, no capítulo 23 de Mateus, Jesus nos traz, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, faltou aqui ação, faltou Sim. atitude,
faltou vontade. Não adianta ficar na teoria, né, Luiz? A gente precisa realmente pegar todo esse conhecimento que nós estamos aqui adquirindo e aos pouquinhos ir trabalhando e exercitando isso. E não adianta a gente querer só exercitar ali com os fenômenos na casa espírita, né? Ou querer trabalhar ali de alguma forma o passe magnético, a doutrinação dos irmãos e esquecer de nós, das nossas ações. E aí ele começa a puxar essa responsabilidade para o nosso irmão aqui severiano, dizendo, olha, muito bacana o que você fez pelos outros, não é desmerecido, né? E ele mostra isso, ele fala, olha, não significa que tudo que você fez pelos outros que não foi importante sim, mas você esqueceu do principal, esqueceu da sua jornada, do seu aprendizado, da sua reforma íntima, ou seja, faltou vontade. Sim. E olha, se preocupou demais com os outros, esqueceu de si, né? De se auto-iluminar, de se esclarecer, na verdade, né? E as pessoas que estavam à volta dele, né, Luísa? Porque assim, no Sim, final... esquecendo a esposa, os filhos. Os desconhecidos foram muito auxiliados, realmente, muito amparados. E os filhos, e a mulher, né? E a família. E aqueles que cruzaram o seu caminho ao longo dessa jornada. Ele esqueceu de si. Ele esqueceu desse aprendizado, né? A resiliência que ele teria que ter tido ali com a esposa. Quando ele fala... Ele cita aqui, né, na fala de Humberto de Campos, ele diz o seguinte, que ele não tinha paciência com a esposa, que ele não dava atenção aos filhos, Sim. aqueles filhos que foram confiados, né, a ele. E quando a gente estuda aqui a doutrina espírita e a gente entende essa importância, essa responsabilidade da família, dos filhos que nos são confiados, aí a gente entende o que faltou, né, na jornada desse nosso irmão. Mas, como Deus é maravilhoso, né, soberanamente justo e bom, e nos dá sempre uma oportunidade nova de fazer diferente, né, Luiz? No final, aqui, ele toma consciência de que realmente ele podia ter feito algo a mais. E essa entidade aqui generosa auxilia ele, né, nesse direcionamento e também dá a oportunidade que ele possa recomeçar numa nova lição, numa nova encarnação. Tem um outro versículo que ele cita também, né? Você viu? Na sequência. Ele fala do versículo 17, capítulo 2 da Epístola Universal de Tiago, né? Ele fala assim, em caracteres radiosos, ele falou, né? Percebam a luz, né, desse espírito que trazia essas informações. Ele fala assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Maravilhoso, né, Luiz? Bem lembrado aqui. Porque ele questiona anteriormente se ele tinha fé, e ele fala que ele tinha fé, mas aí ele joga essa resposta para ele, né? Exatamente esse versículo. Exatamente. Que a fé sem obras é morta. Exatamente. Então, assim, por mais que ele entenda ali as obras que ele fez, né, na doutrina espírita, para pessoas que cruzaram ali o caminho dele, que eram desconhecidos e que de alguma forma ele auxiliou e não é desmerecido, né, essas obras que ele fez, ele esqueceu das obras dele dentro do ambiente familiar, das obras dentro da jornada dele, os desafios que foram colocados na jornada dele foram esquecidos. E muitas vezes é o que a gente fala, né, Luiz? A gente esquece muitas vezes da família, ou a gente acha muito difícil e a gente prefere olhar para fora, né, terceirizar, ou jogar a responsabilidade para quem está fora, né, criticar o outro e esquecer de olhar para dentro, de olhar para nossas ações, aquilo que nós precisamos nos aperfeiçoar. Então, vejam como... Ó, só para deixar essa pitadinha aqui, né, Luiz, de vontade de conhecer um pouco mais esse livro. E aí, quem não conhece, fica aí o convite já. Vou fazer merchan, viu? Faz favor, fica à vontade. Já fica aí o convite para quem não conhece o livro. A gente está aí no 6º capítulo já do Reportagem de Além Túmulo. Então está no começo ainda, né? Está no comecinho do livro. Estamos no 6º capítulo. E fica o convite, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos estudando o livro. E para quem vai pegar aí já no 6º capítulo, não desanima, porque nós estamos aí no final de semana, dá para entrar lá no canal Luz da Alma, assistir os episódios anteriores e dá tempo de chegar até sexta-feira que vem aí e acompanhar a gente no 7º capítulo. Com certeza. E o que eu achei interessante, né, Monique, que é essa questão, né, essa oportunidade de retorno à pátria, ao mundo físico, né, para ele, de certa forma, que nessa história, nessa reportagem,
de certa forma, foi meio rápida, mas a gente tem que saber muito bem que, na realidade, não é bem assim que funciona, né? Temos que passar por um longo tempo de estágio na erraticidade, aguardar a fila, que é grande, né? Para aproveitarmos, Exato. retornar aqui novamente, né? Com certeza. Aqui ele está fazendo um resumo, né? Ele está fazendo ali Sim, um consolidado. Gente, está contando a história de Irmão Severino aqui em três páginas, praticamente. Irmão sim. Severiano, né? Em 3 páginas, praticamente. Então, é um enxugadão aqui da história de toda essa jornada. Mas cada um desses capítulos já vai dando aqui um olhar para a gente de será que eu, né, estou fazendo da melhor forma? Será que eu tenho oportunidade de fazer diferente? Será que a gente tem condições de fazer algo diferente, né? Então, o convite desse livro, eu acho que a importância dessa história... Gente, peraí que eu tô um pouquinho só tirando o gatinho aqui do quarto que tá agitado, aqui, querendo... É o Ele entra, assim, feijão? eu começo a live, ele quer entrar. E quando eu começo a live, ele quer sair. É o feijão? É o feijão. Então, assim, o importante dessa obra é justamente isso, que a gente traga essas histórias para a nossa realidade, né? Para a nossa experiência, para a nossa vivência. O que eu posso agregar de todo esse conhecimento da experiência dos nossos irmãos aqui, né? Que estiveram aqui encarnados e que passaram por aqui, estão deixando esse legado, essa história, né, para nós. O que eu posso fazer diferente deles? Ou também seguir alguns exemplos, né? Porque tem muita coisa boa também no Irmão Severiano, né? A gente percebe aqui que tem muita Sim. coisa bacana que ele fez. É, Não é ele daquele... era uma pessoa assídua, pontual à casa espírita, né? A disciplina dele, embora que a gente tem que dizer, né? A rigidez, ela tem que ser, tem que ter uma certa flexibilidade. Você tem que ser sério, responsável, mas também, né? Não pode ser ao ponto de eu mando aqui e acabou, né? Exato. E eu gosto muito de trazer também, Aloysio, nas minhas palestras, nas lives que eu faço, a história de André Luiz, né? Quando a gente vê ali ele naquela situação, né, de suicida, sem perceber, né, que foi um suicídio ali, no, o É que, de suicida acordo com as... inconsciente, na verdade, né? Parece que ele foi na condição, né? Exato. Então, assim, ele se percebe ali na espiritualidade, numa situação que ele não previa, né? Assim como o nosso irmão Severiano. E, ao mesmo tempo, sem perceber, ele recebe auxílio e amparo de uma pessoa que ele também não esperava. Então, aquelas ações que muitas vezes a gente faz ao longo da nossa jornada, que a gente acha que aquilo ali não tem importância, cria-se uma importância tão grande, um amparo, um auxílio na espiritualidade. Assim como o irmão Severiano fez um trabalho maravilhoso aqui na doutrina espírita, André Luiz também fez um trabalho que ele não Sim. valorizava, que ele não dava tanta atenção e que ele auxiliou alguns atendimentos sem cobrar, né, a consulta médica. E a única pessoa que rezava por ele na espiritualidade, mandando sentimentos, vibrações e pensamentos positivos, foi exatamente a pessoa que atendia sem cobrar e que de alguma forma ele achava ruim de ter que, né, como se fosse uma Sim. obrigação Meio de má vontade, atender né? aquela pessoa. Então vejam, a gente muitas vezes não tem a consciência, né, das ações e a gente pela má vontade, meio que por uma obrigação, né, com a sociedade, isso que ele fez, né? Assim, como outros Sim. médicos fazem, eu também vou fazer aqui só para demonstrar que eu estou fazendo algum tipo de caridade. Não fazia aquilo feliz, mas era aquela pessoa que lembrava do André Luiz ali e que mandou a irradiação positiva para auxiliar ele onde ele estava na espiritualidade. É verdade. Realmente traz uma boa referência mesmo essa parte de lembrar da parte de André Luiz, né? Interessante. É outro personagem, né? E o que é interessante desse livro, né, Monique, que esses relatos que Humberto de Campos traz para nós não deixa de ser um alerta para todos nós, né? Um alerta. Porque, que nem, por exemplo, nós estamos aqui falando, tá? Nós estamos falando e a gente já tem a responsabilidade. Se a gente falou, a gente teria que ser o primeiro a ouvir aquilo que está dizendo. Agora, as outras pessoas que não falam, bom, eu estou mais tranquilo, porque eu não estou falando nada, só que você está ouvindo. E não dá para mais alegar ignorância, né? A gente não pode alegar ignorância. A partir do momento que você teve o conhecimento, você fala, eu não sabia. Eu sabia, só que eu não quis seguir o caminho, né? Então fica essas coisas desse tipo, né?
Com certeza. E eu acho muito bacana, a gente falou dessa história aqui do irmão Severiano, mas tem tantas outras, né? E a gente fala muito, a gente falou aqui, né, e quis trazer realmente essa história, porque tá ligado aqui aos ensinamentos da doutrina espírita, mas a gente vai perceber que tem histórias de diversas religiões, de diversas crenças, e a gente continua Sim, errando, né? A gente continua, independente da crença, da religião, enfim, se tem uma religião, muitas vezes a gente, né, fica aqui tentando buscar uma fé religiosa, mas quantas pessoas que não têm essa fé fazem trabalhos também maravilhosos e têm direcionamentos, né, muito para o bem, e outras pessoas estão muitas vezes numa religião e não têm esse direcionamento. Então é importante que a gente reforce isso, né? Que independente da religião, da crença, o que a gente tem que buscar é o bem, né? O amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus nos traz. Então que a gente possa praticar no dia a dia, como buscando nas nossas pequenas ações do dia a dia, esse olhar caridoso, esse olhar de indulgência para com o próximo, esse olhar de benevolência, esse olhar de caridade. Eu acho que é isso que a gente tem que extrair aqui de todos esses conhecimentos. é verdade, né? Monique, eu não queria tomar mais seu tempo, mas o papo tá gostoso, tá agradável, mas né, a gente falou de tentar fechar em 1 hora, né, para não cansar o pessoal também, e você também tem os seus compromissos, né? Eu gostaria de passar a palavra a você para as considerações finais, agradecer imensamente esse bate-papo, que fazia tempo que a gente não tinha, realmente 1 ano, né, Monique? A gente conversa, mas assim, tete a tete, Sim. realmente fazia 1 ano que a gente não se conversava assim em lives, né? E é muito gratificante, né? A gente sabe que cada um está num caminho, mas estamos no mesmo caminho, na verdade, né? Fazendo uma coisa, outro fazendo outra, mas a gente sempre se encontra, sempre se cruza. Isso que é muito importante, né? Eu E tô agradeço sempre te imensamente a tua acompanhando. participação. Oi? Mesmo que a gente não esteja online, eu tô sempre te acompanhando aí seus posts, né? Acompanhando o trabalho aqui do Reflexões do Aloísio e também do encontro dos amigos ali, né? O encontro Do espírita. do encontro espírita com as meninas ali também. Então, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e tenho muito carinho por você, né, Luiz? Então, a gente está sempre acompanhando o seu trabalho. Gratidão a todos que estão aqui. E quem está aqui acompanhando a gente pelo meu canal no Bonique Papo Oficial, que acompanha esse trabalho maravilhoso aqui do Aloísio. Sigam, curtam, compartilhem essa live que a gente consegue levar aqui conhecimento, ensinamento para as pessoas que estão precisando. E muitas vezes só pegar esse aviãozinho aqui e compartilhar. Muitas vezes a gente alcança aqui o coração de alguém que estava precisando ouvir essa mensagem, né? Essa história do irmão aqui Severano, e que a gente possa fazer isso com outros conteúdos da doutrina espírita também. O pessoal falou que passou tão rápido o bate-papo, tá vendo, Monique? Sinal que gostaram. A Passa Clara mesmo. mandou, fala que gostou muito. Olha, e o pessoal também que nos Gente, acompanha, não precisa nem dizer, né? A não acompanha, recíproca é verdadeira, né? Sigam lá o canal da Monique Papo Oficial, que é a Luz da Alma, também no YouTube, né, Monique? isso, se vocês procurarem como Luz da Alma, tanto no Instagram, no YouTube e no Facebook, vocês vão achar aí o perfil. Perfeito. Monique, você faria uma prece de encerramento para nós, por gentileza? Não combinei nada, Ah, mas... bora fazer uma prece até para a gente terminar aqui a nossa noite com muita luz. Então vamos nos tranquilizando, aqueles que se sentirem confortáveis vão fechando os olhos para uma melhor concentração. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade amiga, imaginando aqui a figura do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, nos acolhendo nesse dia de hoje, nessa noite tão aquecedora, tão iluminada. Tanta alegria que nós estamos aqui participando desse estudo. Vamos emanando vibrações positivas para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Vamos imaginando aquela pessoa que está mais precisando nesse momento de muita luz, de muita vibração. E essa energia chegue até ela através dos pensamentos. Vamos vibrar também pelo nosso país, né, que está precisando, pelo nosso planeta. Vibremos sempre para aquelas pessoas que estão muitas vezes nas ruas, precisando de um amparo, precisando de um auxílio, que esse auxílio chegue o mais rápido possível. E assim,
tranquilos que estamos, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Monique, mais uma vez, gratidão, muito feliz pela sua presença. Nós vamos retornar neste projeto daqui a um mês, no dia 4 de dezembro, e vamos trazer o Yuri, que é da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, lá de Petrolina, Pernambuco. Então o Yuri vai estar conosco no dia 4 de dezembro, provavelmente seja às 21h30, porque eles têm um trabalho na Casa Espírita, então termina um pouco mais tarde. Então este projeto, ele vai ser assim, entre 19 até as 22 horas, de acordo com o horário disponível do nosso convidado. Tá bom? Agradeço de coração, Monique. Oi? Cortou. Importante se adaptando no horário e continuar com esse projeto, que vai ser maravilhoso. Com certeza. Olha, e como sempre, né, o pessoal, sempre a gente termina as nossas lives, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente. Gratidão a todos.